dia. Lara, por favor. Claro, bom dia a todos e todas. Então, muito obrigada por todas as presenças, né, por tirarem um tempo nessa terça-feira de manhã. A gente sabe que dentre os horários aqui, todo mundo está agora trabalhando, está fazendo suas coisas. Então, já fica também o meu bom dia para quem eventualmente assistir a essa reunião em modo gravado. Então, eu queria dar muitas boas-vindas a todos e todas que estão aqui. Vamos começar mais uma reunião ordinária do Instituto Cearense de Estudos Tributários, hoje com o Dr. Schubert, nosso presidente, falando sobre um assunto muito importante que acho que poucas pessoas têm dado a devida atenção, que é um ponto que toca no procedimento do lançamento do IBS, da CBS, de como tudo isso vai acontecer, que foi algo trazido pela nossa nova lei, a Lei Complementar 227 de 2026. Então, é algo que ainda precisa ser muito discutido, porque, como nós vimos conversando em diversos encontros do I7 nos últimos meses, o fisco tem se tornado cada vez mais poderoso na reforma tributária. Então, o que nós podemos fazer, o doutor Silvio acabou de me perguntar aqui, e aí, Lara, alguma notícia boa? Eu disse, notícia boa em relação ao quê? Do nosso encontro hoje. Eu falei de bom. A gente só tem que estamos debatendo um tema muito crítico e exercitando o nosso pensamento, porque eu não sei se o tema em si vai trazer muitos benefícios para o contribuinte, e é justamente por isso que temos que dar tanta importância às próximas horas, onde vamos ter essa oportunidade de debater sobre algo que vai ser tão relevante para a vida dos contribuintes a partir da instauração completa da reforma tributária. Então, doutor Schubert, passa a palavra. Eu já estou muito animada, quero muito ouvir tudo que o senhor tem a dizer sobre esse assunto que com certeza impactará a vida de todos nós, advogados tributaristas. Muito obrigado, Lara. Um bom dia a todos novamente. É, a discussão da reforma tributária é algo que ainda perdurará durante bastante tempo. É um momento novo, extremamente novo, que traz uma série de mudanças significativas na estrutura da tributação sobre o consumo e da estrutura da organização da própria Federação Brasileira, não só em matéria tributária, mas em matéria, inclusive, do exercício do poder de tributar, que é uma matéria que tem muita conotação política, da autonomia dos entes federados. Então, a alteração é profunda e extensa. Nós pensamos, não, é só a transformação ou o agregamento, a conjunção de 5 impostos em um. Na verdade, não é bem assim. É muito mais do que isso. Isso é apenas um rótulo que foi colocado no início para indicar como a reforma seria simples, e que na verdade não é. E um ponto que nós destacamos para conversar hoje é exatamente o lançamento do IBS e da CBS. Lançamento do ponto de vista da linguagem jurídica tributária. Lembro que meu pai uma vez me disse que nós deveríamos ter muito cuidado com as traduções. Eu disse, mas pai, os termos jurídicos, eu vi uma vez uma palestra de um italiano e consegui compreender um pouco por conta da terminologia jurídica, porque se ele estivesse falando sobre vinho, eu não teria entendido nada. Mas a ideia é ter cuidado. Aí ele me deu um exemplo. Não, mas tenha cuidado, porque um determinado autor foi traduzido para o português e o tradutor não tinha muita familiaridade com a linguagem jurídico-tributária. E, num determinado momento, ele traduziu como o arremesso tributário. Ora, o arremesso tributário, o lançamento é um arremesso, não tem dúvida, mas não é o tributário, né? Então, nós devemos ter um pouco de cuidado com isso. Mas o lançamento tributário é aquele procedimento, e aqui eu não estou querendo entrar na discussão se é ato ou se é procedimento, vamos abstrair isso, mas é a forma pela qual a administração pública indica os elementos essenciais do tributo, o valor desse tributo, o sujeito passivo, o vencimento, todos os elementos necessários, a quantificação
e o prazo de pagamento. Então, tudo é colocado no lançamento. Então, é um momento fundamental na relação tributária fisco-contribuinte. Sem ele, nós ficaríamos com uma insegurança muito grande. E o Código Tributário Nacional regula essa matéria. É uma lei complementar, e isso se trata de uma matéria de normas gerais, é uma norma genérica que abrange todos os tributos. Então, é própria da norma geral, está no Código Tributário Nacional e vem sendo aplicado há muitos anos. Código Tributário da década de 60, nós estamos em 2025. Então, as regras que estão no Código Tributário vêm sendo aplicadas desde sempre, sem muita discussão. E a partir delas, a doutrina estabeleceu a classificação do lançamento em três tipos: o lançamento por declaração, o lançamento de ofício e o lançamento por homologação. E diferencia cada um deles na medida da participação do contribuinte na quantificação, na definição do tributo. Então, quanto mais o contribuinte participa, ele vai tendo um tipo de lançamento diferente. O lançamento de ofício é aquele que o contribuinte não tem participação, pelo menos significativa, não tem participação direta no lançamento. Quando muito, ele alimenta o fisco com dados cadastrais e tal, dos quais o fisco se utiliza para fazer o lançamento. Um exemplo do lançamento de ofício, que mais próximo de nós, é o IPTU. Então, nós recebemos anualmente aquela cobrança do IPTU, porque o município, que é a entidade competente para fazer o lançamento, já conhece o fato de nós sermos proprietários de um imóvel, ele já tem uma avaliação desse imóvel, e aqui também nós não vamos discutir o critério dessa avaliação, mas ele normalmente aplica uma planta de valores, é um critério genérico para avaliar todos os imóveis da cidade, e apresenta a cobrança. A partir do momento que o contribuinte recebe, poderá contestar essa cobrança na via administrativa e, posteriormente, e por obviedade, na via judicial. Outro lançamento é o lançamento por declaração. O imposto de renda, ele ele era considerado lançamento por declaração e ainda hoje nós chamamos de declaração do imposto de renda. E ele realmente era por declaração. O que é um lançamento por declaração? O fisco se vale das informações que são dadas a ele com relação ao fato gerador e apresenta ao contribuinte o tributo a pagar, o lançamento feito. A partir das informações que ele recebe diretamente, já devolve ao contribuinte o valor a pagar. E o imposto de renda era assim. Eu lembro também, não cheguei a atuar pessoalmente em casos como esse, mas lembro que já me foi dito que há pouco tempo, na época, há pouco tempo, o contribuinte entregava ao Fisco Federal o balanço da empresa. E o Fisco Federal, a partir daquele balanço que foi entregue a ele por escrito, um balanço em papel, ele calculava o lucro, que é a base de cálculo do imposto, e apresentava a cobrança. Então, era um lançamento por declaração, que as informações do balanço eram prestadas ao fisco e, a partir delas, o imposto de renda era calculado e apresentado para a cobrança. Hoje é bem diferente. Hoje o imposto de renda não é assim. Hoje o imposto de renda é considerado um lançamento por homologação, e nós vamos falar rapidamente disso agora em seguida. Mas o lançamento por declaração, o que mais próximo se apresenta disso é o tributo aduaneiro. O tributo aduaneiro fica assim numa fronteira, mas é o que mais se apresenta hoje como exemplo de lançamento por declaração, porque o contribuinte apresenta todos os elementos: o valor da importação, o tempo e tal. A Receita Federal examina tudo aquilo e apresenta o valor. Aí diz, não, mas é porque o próprio sistema já dá o valor automaticamente, mas não deixa de ser o fisco se manifestando a respeito daqueles fatos e apresentando o tributo a pagar. Inclusive, já condicionando, inclusive, a liberação da mercadoria importada a esse pagamento, que é uma outra questão que pode ser discutida, mas não hoje aqui por nós. E o lançamento por homologação,
que aí volta a história do imposto de renda, que era por declaração, passei a ser por homologação. O que é que distingue essencialmente o lançamento por homologação daquele por declaração? É porque no lançamento por homologação, o contribuinte, além de prestar as informações, ele também deve apurar o valor do tributo e antecipar esse pagamento. Então, ele já apura o valor do tributo e paga. E fica a depender de uma homologação posterior por parte do fisco o encerramento do lançamento, a definição do valor lançado. Essa homologação pode ser é, expressa ou tácita. Expressa é quando o fisco encontra uma maneira, uma oportunidade para examinar o que o contribuinte declarou e dizer, ok, ou alterar se for o caso, e já apresenta o número dele, mesmo que seja igual ao que o contribuinte já havia declarado. E tácita é quando passa o tempo. Passa o tempo, o contribuinte já calculou, já antecipou o pagamento, já declarou, e passou os 5 anos e o fisco nada fez. Dessa maneira, o CTN considera que, pelo passar do tempo, e a grande maioria dos lançamentos por homologação se dá dessa forma, uma homologação tácita, pelo passar do tempo, o lançamento também se consolida, se torna definitivo e não se discute mais sobre ele. Bom, mas aí vem agora a legislação do IBS e da CBS e apresenta novidades com relação ao lançamento desses dois tributos, desses dois impostos, embora com o nome de contribuição, mas na verdade é um imposto federal. De contribuição não tem nada. Inclusive é sempre dito que é o IVA dual, o IVA dual, o IVA que é dividido em dois. Se eu vou dividir o IVA em dois, eu não posso dizer que um é imposto ou até contribuição, é o mesmo imposto. Colocaram esse nome de contribuição apenas para acentuar uma separação entre o imposto que é cobrado pelo comitê gestor e aquele outro que é cobrado pela Receita Federal. Bom, mas e aí o que é que vem disso? Eu destaco, para a gente iniciar exatamente o tema da nossa discussão hoje, um artigo. Foram publicados outros, mas eu destaco esse que é o novo lançamento por declaração 3.0 desenvolvido para o sistema CBS. Que CBS, IBS? Esse artigo é do professor Eurico Marcos Diniz de Sante. Por que eu destaquei esse artigo? Porque o professor Eurico é o idealizador, é aquele que está tratando do regramento, é aquele teórico do direito tributário que está dando apoio aos atos da reforma tributária, aos atos normativos da reforma tributária. E nesse artigo é colocado um subtítulo que é o fim da maldição do lançamento por homologação. E no início, do início até o meio do artigo, é dito por que é uma maldição o lançamento por homologação. E eu me inclino a concordar com as críticas. Por quê? Porque as críticas podem ser resumidas na insegurança jurídica que fica o contribuinte diante de ele mesmo ter que interpretar a legislação tributária, fazer a apuração, a declarar aquilo ao fisco, para antecipar o pagamento e ficar esperando 5 anos para ver se está tudo certo. E se não tiver? Quer dizer, ele fica numa condição de antecipar uma interpretação que muitas e muitas vezes é contrariada pela Receita, pelos fiscos estaduais ou municipais, pelo fisco de uma maneira geral, no sentido de que, não, você interpretou errado, não poderia ter aproveitado esse crédito, não poderia ter feito tal coisa, e o contribuinte é sujeito a multas, muitas vezes bem significativas. A multa federal, por exemplo, é de 75%. Então, porque ele errou na interpretação, porque ele aproveitou um crédito que não poderia, porque ele antecipou esse pagamento num valor que o fisco considerou a menor. Então, isso seria o grande defeito do lançamento por homologação. Tá. A interpretação jurisprudencial posterior considera que o lançamento por declaração tem como ponto de definição das contagens de prazo de decadência e de prescrição a declaração apresentada pelo contribuinte e nega ao contribuinte um direito de defesa por conta de ter apresentado essa declaração. Diz que a Fazenda pode, desde o vencimento,
já encaminhar para a cobrança aquele valor que o contribuinte declarou. A partir daí, obviamente, o lançamento se considera homologado, mas já vai para a cobrança. E a Fazenda fica reservada o direito de rever isso, se encontrar algum erro, especialmente se for erro de fato. Bom, e então a gente vê assim, o lançamento por homologação acontece dessa forma, o contribuinte apresenta a declaração e aquela declaração que ele apresentou passa a ser uma confissão de dívida. Então, eu estou confessando que devo X, posso até retificar a minha declaração, embora cada vez mais difícil essa retificação, se chega ao ponto de o fisco não aceitar a retificação no primeiro momento, principalmente se a retificação for para diminuir o valor do tributo. Se a retificação for para aumentar, não tem dificuldade nenhuma. Aumentou, pagou, resolveu. Mas se a retificação for para diminuir, epa, peraí, você já declarou que deve 100, agora não é mais 100, agora é 70? Por que que é 70? Eu vou examinar se é 70 mesmo. Enquanto isso, fica valendo o 100 que você já declarou. Depois de bastante tempo, é que pode ser que a declaração de 70, uma vez conferida, reconferida, triconferida, ela seja aceita como fator de redução. Bom, é, e aí vem o IBS-CBS e se encarta nessa realidade, se encarta nesses procedimentos que já são automatizados, aprendidos, o contribuinte já se acostumou com eles. E diante dessa crítica do professor Eurico de que o lançamento por homologação é uma maldição. Então ele tentou fugir dessa maldição, dando ao contribuinte segurança jurídica. Aí vem a pergunta: a que preço? E de que lançamento nós estamos falando então agora? Bom, e aí se destaca a questão do tributo ser considerado um tributo não cumulativo e que deve ser apurado a partir da confrontação de débitos e créditos. Aí se encontra uma, um resultado, um saldo no final do período. Esse saldo pode ser devedor ou credor, sendo devedor é a pagar, sendo credor se acumula para o período seguinte, dentro de um procedimento rotineiro também. Mas e o IBS-CBS? Continua sendo assim? Aí vem, bom, tem o primeiro artigo, que trata do assunto, que é o artigo 45 da Lei Complementar 214. E aqui eu abro um parêntese. O fisco nunca teve tanta liberdade, com uma imensa autonomia para definir as regras de tributação. Falei no início sobre o Código Tributário. O Código Tributário foi amplamente debatido, um projeto que partiu de uma comissão presidida pelo professor Rubens Gomes de Souza. Esse projeto foi relatado no Congresso Nacional por um deputado, um professor de direito tributário muito respeitado em todo o país, que é o professor Alião Mabaleiro, então ele era deputado. Depois se tornou, inclusive, ministro do Supremo. Então, foi uma norma que passou muito tempo no Congresso, sendo discutida. O projeto original do professor Rubens Gomes de Souza foi modificado, foi alterado. Então, o deputado Baleiro fez os ajustes e que deixou o Código Tributário estruturado de uma maneira que, durante todos esses anos de vigência, teve poucas alterações, muito poucas, a maioria de relativamente recentes, do ano 2000 para cá, a grande maioria das alterações, e, e todas elas no sentido de estreitar os caminhos que o contribuinte podia percorrer, estreitar esses caminhos. Mas é uma legislação que foi colocada depois, como já disse, desse amplo debate, dessa discussão, dessa visão mais global, mais atenta da realidade. Pode até se dizer que, como ele já data de tanto tempo, já tem mais de 50 anos, pode-se dizer que ele poderia ou precisaria até de alterações, de adaptações, de atualizações. Tudo bem, o tempo pode até exigir isso, mas a estrutura continua firme a ser
objeto de até elogios por alguns professores de direito tributário. Aí vem agora a mudança, mas é uma mudança através de uma legislação que o contribuinte nada contribuiu com a sua elaboração, que os deputados e senadores nem sabem o que é que eles aprovaram. A emenda constitucional já foi feita assim, a lei complementar 214 foi feita assim, e a lei complementar 227, que também alterou a 214, foi feita assim. Leis, emenda constitucional de centenas de artigos, duas legislações, duas leis complementares com duas centenas de artigos cada um, quatro centenas de artigos, e, e o contribuinte não sabe o que é que tem lá. Os deputados e senadores não sabem o que é que tem lá. Quem é que fez tudo isso? Quem fez tudo isso foram comissões compostas por auditores fiscais. Auditores fiscais que estão diante da prática do dia a dia e conhecem como a questão é, é vivenciada e tem uma tendência natural a dizer que o que o fisco diz está bom, o que o fisco diz tem que ser cumprido, o que o fisco diz tem que ser atendido. E foi assim que a lei foi feita. Quem tiver a iniciativa, o cuidado, a atenção de ler a Lei Complementar 214 e ler a Lei Complementar 227, vai precisar de muita paciência, porque é muito longa, todas as duas são muito longas e a redação, a qualidade legislativa não é das melhores, mas quem fizer isso vai ter a noção do que eu estou dizendo aqui. O regramento é todo dirigido a deixar um estreito canal pelo qual o contribuinte pode passar sem reclamar. Ponto. E o lançamento é um exemplo disso que eu estou falando agora. O artigo 45 da Lei Complementar 214 diz que o contribuinte deve apurar o imposto entre a diferença de débitos e créditos e fazer o pagamento. Ponto. Se fosse só o 45, estava ótimo, porque o 45 praticamente repete a sistemática aplicada hoje ao ICMS, ao PIS/COFINS, ao ISS. O contribuinte apura e paga no final do período. Ponto. Mas o problema não está no 45. Nós precisamos ler com atenção o artigo 46. Por quê? Porque o artigo 46 traz uma novidade, a chamada apuração assistida. Apuração assistida. E aqui eu abro um outro parênteses. Eu vi uma fala do doutor Barreirinhas, Robson Barreirinhas, que é o secretário-geral da Receita Federal. É a autoridade máxima do Fisco Federal, logo abaixo do ministro da Fazenda. E ele fazendo um elogio, um profundo elogio à Receita Federal e à iniciativa do que a gente hoje conhece como a Declaração de Rendimentos Pré-Preenchida. Ele diz: é muito bom a declaração pré-preenchida, ela é ótima, é um avanço, que nós estamos, inclusive, sendo visitados por representantes do fisco de outros países para verem como é incrível que o Brasil consegue já antecipar tudo. Tá, primeiro ponto. Segundo ponto, e nós estamos fazendo coisas parecidas agora com a reforma tributária. Vai ser uma revolução o lançamento da IBS-CBS ou da CBS-IBS. Aí fica, é bom. Aí eu digo, bom para quem? Aí eu disse, não, se a minha preocupação era fugir da insegurança jurídica, pode até ser bom, porque eu não vou mais fazer nada. Mas como não vai fazer nada? Aí vem o artigo 46, como já falei, que trata da apuração do imposto que é assistida. O que é que significa isso? O IBS, em combinação com a história do lançamento, tem um pagamento antecipado. Split payment. O que é isso? Até com essa expressão em inglês, importada. Pagamento antecipado. É quando, na operação, no pagamento do valor do produto ou do serviço,
já é separada pela entidade financeira, bancária, seja o que for, digital, já é separado o valor do preço do valor do imposto destacado na nota. E o valor do preço é entregue a quem está credor da operação. E o valor do imposto é entregue ao fisco. O da CBS à Receita Federal, o do IBS ao Comitê Gestor. Então, toda vez que uma empresa compra uma mercadoria, ela vai receber a mercadoria e pagar o preço. Mas o fornecedor, aquele que vendeu a mercadoria, recebe o valor do preço destacado do valor do tributo que incidiu na operação, que vai para o fisco. E quando essa mesma empresa vender a mercadoria ou revender a mercadoria que comprou, ela vai sofrer a mesma coisa, ela só vai receber o valor líquido da operação e o valor do imposto que incidiu sobre a sua venda vai para o fisco também, seja o comitê gestor, seja a Receita Federal. Essa é a sistemática que é nova e diria até que é nova, uma experiência nova no mundo. Aí diz assim, não, mas tem outros países que aplicaram. A informação que eu tenho é de que esses países não têm aplicado da maneira genérica e absoluta como o Brasil pretende aplicar. Alguns deles aplicam apenas nas operações com poder público, já que é o próprio poder público, fica mais fácil fazer a separação entre o preço e o imposto. Mas nas demais, não. Bom, mas o Brasil pretende aplicar em todas as operações. E aí vem a novidade, aí vem o discurso do Barreirinhas de dizer que o mundo está aprendendo com o Brasil e vai aprender com o Brasil. E vamos ver até onde isso vai. Mas aí junta a cobrança antecipada com a apuração assistida. Apuração assistida. Aí diz assim, não, mas ela é parecida com a declaração pré-preenchida. Já começam as diferenças. Começam as diferenças, por quê? Porque vem dizendo que o fisco poderá apresentar uma apuração assistida. Então, é uma faculdade do fisco. A Fazenda não é obrigada. Ela talvez tenha a reserva para saber se ela vai fazer, se não vai fazer. Poderá. Se ela não fizer, é o sistemática do 45, que o próprio contribuinte apura tudo. Mas se ela fizer, aí vem, se ela fizer essa apuração assistida, passa a ser obrigatória. O fisco não pode recusar. Ou melhor, o contribuinte não pode recusar. Não pode recusar a apuração assistida. Mas como não pode recusar? Não pode. De acordo com a lei, diz que o que ele pode fazer é poderá realizar apenas ajustes. Aí vem a expressão que me deixa assim até um pouco confuso. Apenas ajustes são duas palavras redutoras. Apenas, então não é tudo, é apenas. E ajustes, ajustes também significa que são só algumas mudanças no que foi apresentado, mas são mudanças menores. Eu não posso zerar, é só ajuste. Então eu tenho que aceitar, eu sou obrigado a aceitar essa apuração assistida. Aí vem mais um detalhe. E se eu não disser nada, aquela apuração assistida, embora feita unilateralmente pelo fisco, eu não disse nada, eu só fui receber. Fiquei quieto, calado. Mas ela passa a ser confissão de dívida minha. Está escrito na lei, é confissão de dívida. Não fui eu que fiz, não fui eu que assinei, não fui eu que participei, não sei nem de onde ele tirou aquelas informações, mas passa a ser uma confissão de dívida minha só porque eu não disse nada. Olhe, não fique calado, não, porque quem cala consente. E se você consente, você está devendo aquilo. É o que está escrito na lei. Se eu fizer ajustes, ela também passa. Eu posso simplesmente dizer está ok. Quando eu digo está ok, poderia até se admitir teoricamente que isso poderia ser uma confissão, que eu aderi ao que o fisco apresentou, eu examinei, concordei com o que o fisco disse, então poderia até se considerar isso uma confissão. Mas aí vem a outra que diz: e se eu fizer os ajustes, e eu só posso fazer apenas ajustes, também é uma confissão. E aí vem um detalhe dentro daquilo
que nós aqui já colocamos da liberdade que os fiscos dispõem hoje para regular toda essa matéria da reforma, faz do jeito que quer, sem debate, sem discussão. A gente ouve, não, mas a reforma tributária já está em debate há mais de 30 anos. Isso não é verdade. Há mais de 30 anos, talvez já perto de fazer 40 anos ou mais, a gente discute uma necessidade de reforma, discute as dificuldades do regime tributário, do sistema tributário atual, as imperfeições desse sistema. Tudo bem, isso é uma discussão antiga, mas esses detalhes, esses detalhes estão sendo colocados agora. São absolutamente novos, inéditos, que é dito até que o mundo vai aprender com o Brasil. Então é uma coisa que ninguém nem sabe o que é que está acontecendo e está sendo feito de maneira impositiva. Não, mas o que tem na lei tem que ser cumprido? Tem, mas como é que essa lei é feita mesmo? O Congresso não debate, não discute, tudo é feito às pressas. Bom, aí vem a emenda constitucional 132 trouxe a reforma, depois vem a lei complementar 214, depois vem a lei complementar 227, e nós percebemos que o canal do contribuinte, que ele passa por ele, vai estreitando, estreitando, estreitando. Se antes podia passar 4, 5 pessoas, depois mais duas, uma, agora só passa uma pessoa bem apertadinha. E quando vem o regulamento, será que ainda passa alguém? Quando vem o regulamento, você tem que ficar de lado, assim, para poder conseguir continuar. E eu estou tocando nesse assunto porque cabe ao regulamento dizer como eu vou realizar esses ajustes. Se, por exemplo, eu não concordar com essa tal dessa apuração assistida, posso fazer o quê mesmo? Não, a lei diz que você pode fazer ajustes. Ajustes. Então, eu não posso dizer não, eu só posso fazer ajustes. E em que momento, qual o prazo, de que forma, qual o efeito desses ajustes, em que tempo. O, os artigos que têm sido publicados sobre esse assunto ainda são muito, assim, de primeiro momento, artigos que não estão aprofundando muito, até porque não tem como aprofundar, porque nós não sabemos como o regulamento trará a matéria e como isso será aplicado de fato, mas todos eles dizem que é um momento de espera e que o contribuinte, em princípio, realmente só pode fazer os ajustes, tem até uma expressão que alguns autores usam, ele não pode partir do zero. Bom, eu não posso partir do zero, então eu estou já obrigado a aceitar algumas coisas que vêm, já está obrigado a aceitar, como a Receita Federal quer. E aí vem um ponto de diferenciação da propagada declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida, pelo menos por enquanto, até porque a lei não autoriza de outra maneira, por enquanto, é uma opção do contribuinte. Ele pode nem ler a declaração pré-preenchida. Ele pode simplesmente fazer a dele do zero. É ele que está fazendo, a declaração é dele. Ele pode se valer da pré-preenchida? Pode, como um apoio, como uma ajuda, como, sei lá. Mas não precisa dela. Não precisa. Eu posso fazer a minha declaração de maneira totalmente autônoma. A apuração assistida, não. A apuração assistida, se vier, eu tenho que me submeter a ela e nela eu posso fazer apenas ajustes. E ela se torna uma confissão de dívida. E tem mais aí um outro dispositivo no final para arrematar, dizendo que a Fazenda Nacional pode lançar de ofício as diferenças que apurar posteriormente. Então, é ela, Fazenda Nacional, não, Fazenda, o Comitê Gestor também, é o fisco que apresenta a declaração. Faz tudo. Eu me submeto a confessar o que não fui eu que fiz. Confessei que estou devendo, fui eu que fiz. Mas o fisco pode depois alterar. Como assim? Não foi ele que fez? Não, mas é porque ele pode ter errado. Ah, pode. E eu posso ter errado? E onde é que entra o meu direito a erro? Onde é que entra o meu direito a corrigir as coisas? Não, você já confessou, agora tem que pagar. Já confessei. Confessei o quê mesmo?
Onde é que entra o poder da confissão? Nós sabemos que a relação tributária ela é tipicamente ex lege. Eu vi meu pai repetir isso N vezes, N vezes, N vezes. A obrigação tributária é ex lege, fazia a diferença entre a obrigação tributária e a obrigação contratual e tal. Ora, se a obrigação tributária é ex lege, e se o fisco pode errar, tanto pode que está reservando um prazo para ele corrigir, ele pode errar para mais também, não é só para menos. As diferenças que ele encontrar podem ser diferenças credoras para o contribuinte. Ora, se essa realidade está realmente presente, eu posso corrigir também depois. Eu deveria poder corrigir, eu deveria poder me insurgir contra isso. Mas se a própria lei já diz que isso é uma confissão, como é que eu vou me arrepender da confissão? Quem é que vai aceitar que eu me arrependo da confissão? Que tipo de arrependimento eu posso apresentar posteriormente? Então, nós percebemos que a, a, a estrutura do lançamento não corresponde mais nem à homologação, nem à declaração. Embora alguns chamem de lançamento por declaração. Mas declaração, qual foi a informação que eu dei mesmo? Se eu não tiver dado informação alguma, o que é que eu fiz? Eu emiti notas fiscais. Emiti notas fiscais e vendi minha mercadoria. Eu não dei informação no sentido de apurar o valor do tributo. Me submeti a um desconto na fonte do valor do tributo incidente na operação, tanto nas minhas compras como nas minhas vendas. Ponto. Isso não pode ser considerado as informações necessárias prestadas pelo contribuinte para a apuração do imposto. O fisco fez tudo. Então, ao meu ver, não seria exatamente por declaração. O que mais se aproxima é o lançamento de ofício. Ora, mas se o lançamento é de ofício, como é que ele pode ser uma confissão? O fisco fez o lançamento de ofício, ao mesmo tempo é a confissão do contribuinte. Aí a gente fica pensando assim, é uma coisa meio confusa e feita de maneira a, como eu disse, estreitar o canal pelo qual o contribuinte pode passar. Então, ele tem que se submeter ao que o fisco apresentou, inclusive em forma de confissão, e ficar esperando pelo crédito, pelo pagamento do crédito que o fisco vai apurar que ele tem direito. Ontem eu estava vendo aqui com uma pessoa aqui interessada a discussão sobre o direito a aproveitar determinado crédito. Se ela tem aquele crédito, se ela não tem aquele crédito, a Receita Federal não aceita, tem que levar para o CARF a discussão ou em juízo discutir isso. Essa discussão vai se acabar. Eu não vou mais poder discutir se eu tenho direito a crédito ou não tenho direito a crédito. O fisco é que vai dizer quais são os créditos que eu tenho direito e ponto. Se eu quiser um crédito depois, eu vou ter que abrir um processo novo e necessariamente repetição de indébito. E aí vem um outro detalhe que aí fecha a questão do lançamento. Essa mesma lei complementar diz que eu só posso pedir de volta, só posso pedir um tributo pago indevidamente. E aí, tributo pago indevidamente é qualquer coisa que eu pague sem dever, qualquer coisa que esteja em desacordo com a lei. Paguei indevidamente, mas eu só posso pedir de volta se esse tributo que eu paguei não tiver gerado crédito para ninguém. Ora, normalmente por esse sistema ele vai gerar crédito. Não, se gerou crédito, você não pode pedir de volta. Mas estava errado, não, mas não pode, porque o cara já aproveitou o erro de crédito. Então, a lei vai passar a importar muito pouco. Aí diz assim, não, mas os contribuintes que vendem no varejo, como não gera crédito para a pessoa física, vão poder pedir de volta. Aí diz assim, mas, além de não gerar crédito, você tem que ter a autorização dos compradores, de um por um. Cada um vai poder ter que autorizar que você peça de volta aquele tributo, que é a aplicação do artigo 166 do CTN, que ao invés de ser revogado, foi aprofundado. E aí vem a opinião de um outro autor, um autor também muito referido, muito citado, professor de Direito Tributário, que é o professor Humberto Ávila. O professor Humberto Ávila tem uma opinião, sujeita a todo tipo de crítica, de ataques, mas ele tem uma opinião de que a lei complementar
que trata das normas gerais, que a gente chama de CTN, impõe um regramento que não pode ser excepcionado por uma lei especial. Então, se ele, segundo ele, a lei especial, que é a lei que criou o CBS e BS, não poderia alterar o CTN naquilo em que ele trata de normas gerais. E aqui eu não estou me associando necessariamente a essa opinião, estou apenas trazendo, mostrando que ela existe. E segundo ele, os lançamentos, ou o lançamento nos seus três tipos, são tratados por normas gerais, porque eles se aplicam para qualquer tributo. Então não poderia vir um tributo especial e dizer o meu lançamento é diferente. Na opinião do professor Humberto. O meu lançamento é diferente. Então isso já se coloca para uma possível questão. E ela vem, ela está presente em diversos pontos, inclusive nesse da restituição. Os demais tributos estão sujeitos a um limite do 166. Mas a IBS-CBS tem um outro limite novo, é que ela não tenha gerado crédito. Esse novo limite, ele seria válido ou não? Ele estaria ou não alterando o CTN? Se altera o CTN, se é possível essa alteração ou não? É uma outra discussão que pode ser enfrentada. E aí eu trago aqui algumas questões que decorrem de tudo isso que a gente conversou até agora. Essa primeira, que é que se os dispositivos do CTN, como normas gerais, podem ser excepcionados pela Lei Complementar 214, se, sendo assim, se a Lei Complementar 214 pode estabelecer modalidade diferente de lançamento específica para o CBS e BS. A segunda questão diante da disposição de lei, a apresentação da apuração assistida de que trata o caput desse artigo, a apuração pelo contribuinte que trata o artigo 45 somente poderá ser realizada mediante ajustes, quer dizer, a apuração assistida, uma vez apresentada, só poderá ser ajustada. Aí vem como esses ajustes poderão ser feitos, a expressão somente poderá ser realizada mediante ajustes. Implica em uma limitação a tais ajustes? Ou poderia o contribuinte refazer toda a apuração assistida a título de ajuste? Havendo limites aos ajustes com os quais o contribuinte não concorde, ficaria obrigado a aceitar a assistida como apresentada pelo fisco? Seria confissão de dívida, mesmo em face da sua expressa discordância? Então, vai haver um processo administrativo, esse processo administrativo vai suspender a cobrança que seria feita através dessa apuração assistida, ou não vai, ou o contribuinte é obrigado a aceitar mesmo que ele não concorde, e vai continuar sendo confissão de uma coisa que eu não concordei. Terceira questão: tomada a apuração assistida feita pela Fazenda como confissão de dívida por parte do contribuinte e ato de constituição definitiva do crédito tributário, seria equânime, compatível com o tratamento isonômico e com o princípio da cooperação, que somente o fisco possa rever essa sua atividade mediante lançamento de ofício de diferenças posteriormente verificadas? Aquilo que eu coloquei, o fisco pode alterar, o contribuinte não pode, o contribuinte é obrigado a aceitar, isso estaria conforme a razoabilidade, proporcionalidade e a novidade da cooperação. A presunção de confissão, que seria mediante o silêncio do contribuinte, seria uma presunção absoluta. Eu não poderia depois me arrepender e dizer que não concordo mais. Eu realmente confessei aquilo e ficou marcado para mim. A quarta questão: levando em conta que o pagamento do IBS deverá ser feito mediante a retenção pelas operadoras financeiras da alíquota cheia em cada operação, com posterior transferência desse valor para o Comitê Gestor e a Receita Federal. E que o saldo do imposto devido em cada período será apurado pela própria administração tributária, cabendo ao contribuinte somente fazer ajustes nessa apuração. Podemos ainda dizer que o IBS está sujeito ao lançamento por homologação e que seria não cumulativo? Quer dizer, eu coloco em dúvida até se é um imposto não cumulativo. Ao meu ver, não é mais um imposto não cumulativo. É um imposto que é pago em cada operação pelo valor total do débito, sem nenhuma dedução, sem nada. As minhas retenções são sempre feitas pelo valor total. E, posteriormente, eu recebo um crédito de um valor que eu não controlei, de um valor que eu não defini, de um valor com apurado que eu não participei dessa apuração e que essa devolução pode ser vista simplesmente como redução da carga tributária, redução
do peso que eu já sofri, mas não necessariamente como uma não cumulatividade, até porque ela pode nem corresponder a, às operações anteriores. E a última questão é se, quando a Lei Complementar 214 determina que o pagamento indevido ao maior do IBS somente será restituído se não gerar crédito e se houver autorização do adquirente, no seu artigo 38, combinado com o 166 do CTN, se tal dispositivo contraria o artigo 165, que permite a restituição do pagamento do tributo indevido, do tributo pago indevidamente. E se não amesquinha o princípio da legalidade. É, de que equivale eu ter a garantia de que o tributo só pode ser cobrado conforme a lei, se, uma vez pago, eu não posso pedir de volta, qualquer que seja a razão. Então, assim, a ideia, a nossa ideia hoje aqui é trazer a reflexão sobre esses pontos. Um ponto como esse, eu entendo que ele tem sido muito pouco visto e o regulamento está por vir. A gente ouve na imprensa a todo momento aquele apelo que está cada vez maior. Você tem que correr para se preparar para a reforma tributária. Se você não correr, você vai ter prejuízo, você já está atrasado. O próprio Bernardo Api, pouco antes de sair do governo, disse: aquele que não fizer logo vai sofrer as consequências do atraso, a reforma tributária já está aí valendo, sendo aplicada, vocês têm que. Nós não temos regulamento ainda. Eu não sei nem como é que eu vou poder fazer esses ajustes na pré-preenchida, na pré-preenchida, na apuração assistida. Como que. Quem é que está atrasado mesmo aqui na história? É o contribuinte? Eu que tenho que sair correndo para fazer o quê? Para me preparar para pagar? É isso, eu tenho que sair correndo para me preparar para pagar, por nada mais eu posso fazer. Só posso fazer isso, pagar mediante uma apuração assistida. Bom, mas, como eu disse há pouco, são considerações apenas para despertar reflexão, despertar o nosso pensamento, perceber que não é tão simples como se vende a nova tributação do IBS-CBS, e até pode ser simples, desde que eu aceite tudo que vier, desde que eu aceite essa apuração assistida sem discutir, confessei, paguei, está tudo resolvido, e se o crédito vier bem pouquinho, eu vou achar ótimo, porque quanto menor o crédito, melhor para mim, e tal, e aí, vai ser como? Então, desse jeito é simples. É simples. Se toda vez que alguém disser para você fazer uma coisa, você fizer aquilo sem reclamar, passa a ser tudo muito simples. Resta saber se é para fazer mesmo, se aquilo não vai doer. Ah, mas mesmo quando doa, você tem que. Tem um autor que disse que na época da, da colonização, já partindo já quase para a independência, depois que Dom João VI estava aqui no Brasil, ele aumentou uns tributos por conta das melhorias que tinha que fazer no Rio de Janeiro, afinal de contas passou a ser a capital do Império Português, e era um Império Português, tinha várias colônias, era uma extensão territorial bem grande, e para fazer esses ajustes tinha que gastar dinheiro, para gastar dinheiro tinha que aumentar tributo. Aí tem uma pessoa que dizia assim, antes você pagava gemendo. Agora você tem que pagar sem gemer. Não pode nem gemer, tem que pagar. Então, assim, a ideia, a ideia é mais ou menos essa, que nós estamos, talvez, tendo que enfrentar com a implantação dessa reforma. Mas vamos ouvir agora vocês, vamos ouvir as opiniões, talvez vocês tenham até respostas para essas indagações que eu coloquei, para essas perguntas que eu fiz, e tem outras perguntas que queiram fazer, podem fazer as perguntas que vierem agora diante das dúvidas que eu coloquei, eu me limitei a colocar dúvidas, e aguardo agora os debates. Muito obrigado. Obrigada, doutor Schubert. É uma maravilha ouvir falar sobre esse assunto, apesar de o assunto em si não ser maravilhoso, porque eu acho que existe um apelo muito grande, uma vontade muito grande de discutir o tributo em si, a criação de um tributo novo, mas às vezes a gente esquece que a forma como esse tributo vai ser cobrado, e aí isso vai além do lançamento, né? O lançamento, o próprio processo administrativo, a forma como o tributo vai ser cobrado, as formas que eu vou ter como contribuinte para me defender quando esse tributo for cobrado de forma equivocada ou até para pedir a restituição desse tributo quando ele for
pago de forma equivocada, às vezes isso é mais importante do que o próprio tributo. Então, é muito louvável essa discussão. E antes de abrir a palavra, eu queria só trazer uma opinião divergente, que no caso não é a minha, porque eu concordo integralmente com o Dr. Chupa, inclusive, ontem a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que é um lançamento de ofício, porque na minha concepção só existem três formas de lançamento que são definidas pelo grau de participação do sujeito passivo. Então, ou o sujeito passivo não faz nada, que é ofício, que é nesse caso, que ele não vai fazer nada, ele vai só esperar a assistida, que, na minha opinião, também não é uma opção, ou vai ser assistida ou não vai ser, pelo menos pelo texto. Claro que a interpretação, e isso é uma coisa que a gente só vai ter como saber quando começar, mas pela interpretação que eu faço da leitura da lei, ou é uma, ou seja, ou é a homologação tradicional que o contribuinte vai fazer tudo e antecipar o pagamento, ou então vai ser essa assistida que a Fazenda vai fazer tudo. Então, eu particularmente me filio a essa opinião do Dr. Schubert. Inclusive, tenho só um ponto da minha própria opinião que acho que é bem preocupante, que foi mencionado, mas eu penso na ênfase da decadência. Por quê? Hoje, se o contribuinte declara, mas não paga, ele declarou e não pagou, apesar de o lançamento ser uma atividade privativa do fisco, aquele valor declarado, mas não pago, começa direto a contagem da prescrição. Não tem mais que se falar em decadência, porque se entende que aquele fato do contribuinte ter declarado sem pagamento é suficiente para a constituição do crédito tributário. Então, pelo menos o contribuinte aí nessa interpretação que foi boa de ver a coerência do Supremo, pelo menos nesse caso, o contribuinte ganha 5 anos, porque a decadência não se opera mais naquela relação. Nesse caso aqui, são 10 anos, porque se ele aceitar, ou na verdade, pode ser que nem seja uma questão de aceitar ou não, se a ele for imposta essa apuração assistida, não só ela vai ser assistida de ofício, como esse ofício não vai contar como lançamento para termos de decadência, ainda vai ter o prazo de decadência que a Fazenda vai ter para eventualmente consertar alguma coisa, depois é que vai começar o prazo de prescrição. Então, na minha cabeça, ainda tem esse ponto negativo que ficou meio confuso quando eu li a lei, a relação entre a decadência e a prescrição e o tempo que o contribuinte vai ter para se preocupar com aquela dívida. Mas aí, dos meus pontos particulares, eu concordo integralmente com tudo que o Dr. Schubert falou, eu enxergo como sendo um lançamento de ofício e ainda tendo essa questão adicional da preocupação com a decadência, mas só antes da gente começar o debate, eu tenho uma opinião divergente para trazer, que a opinião do Dr. Segundo não está aqui para se defender, mas ele, por exemplo, acha que na apuração assistida, o contribuinte vai ter a oportunidade de fazer do zero a questão dos ajustes, que não, ele não enxerga uma limitação nesses ajustes, e eventualmente considera uma possibilidade de uma nova forma de lançamento, não seria um ofício, então, só para percebermos como existem opiniões divergentes sobre esse assunto e realmente é algo a se questionar. Estamos no momento para pensar, como eu mencionei aqui no começo, o Toshio perguntou, e aí, Lara, o que é que nós temos de bom? Nós temos de bom o debate, porque o assunto em si eu não acho que é tão bom, mas nós temos de bom o debate, é o momento que se tem para pensar sobre isso, escrever sobre isso, tentar, né, fazer algum som para eventualmente, se tiver que mudar, mudar antes do pior acontecer. Mas quero muito ouvir a opinião dos que estão aqui, dos que estão online. Com certeza vai ser muito enriquecedor, não só para esse momento agora, como para o nosso futuro, enquanto advogados e contribuintes que sempre seremos no novo mundo aí da reforma tributária. Alguém quer fazer alguma pergunta? Já entrar aí na fila? Tem a sua opinião sobre se. Pronto, vai uma pergunta que já direciona mais aqui o debate. Qual é a forma de lançamento que vocês consideram que pode ser essa nova? Seria uma quarta forma de lançamento? Seria ofício, homologação ou declaração? Acho que essa é uma pergunta de partida que já direciona, vamos dizer assim, o nosso debate, que acho que é um ponto bem importante. E aí, alguém tem alguma manifestação? Primeiramente, bom dia. Meu nome é Jameson, eu sou acadêmico de Direito. Minha primeira presença aqui nas reuniões das sete. E, bem, minha opinião ela é muito formada assim com base em estudos próprios para pesquisa e também do que eu vi na faculdade.
Apesar da reforma tributária ser, né, um aspecto bem obscuro, assim, da gente não ter muita visão, eu acho que ela pegaria, assim, com o lançamento de declaração, porque eu teria aquela mínima intervenção do contribuinte, né, quando ressaltada essa hipótese de apenas ajustes. Legal, é uma boa hipótese, porque o contribuinte ali, ele pode participar. Acho que algo interessante também da reforma, o Dr. Schubert pode se manifestar melhor também sobre isso, é que, às vezes, nos faltam institutos dos que já temos tradicionalmente. É difícil inserir o IBS e a CBS por serem tributos, que inclusive englobam tributos, mais de uma espécie, não é uma contribuição e um imposto, tão diferentes. O IBS que vai ser de competência compartilhada entre estados e municípios. Então, às vezes, a gente não tem institutos que se encaixariam perfeitamente em algo novo, mas pensando na declaração, eu acho super interessante o seu ponto, mas e eventualmente se o contribuinte não fizesse nada, se ele optasse por não fazer nenhum ajuste, aí continuaria sendo declaração. Posso falar outra coisa? Pois antes de começar, eu estava até debatendo com amigos, né, que possuem interesse na área tributária, e justamente uma dessas polêmicas seria quem vai proceder com a forma do lançamento, já que, por exemplo, quando você se trata do IBS, você tem o que anteriormente era o ICMS, o ESS, agora vão ser basicamente Estado e municípios atuando juntos. Só isso mesmo. Bom, a ideia é a gente ter uma noção do que significa cada expressão que a gente usa e os espaços que nós temos para a atividade do contribuinte. O lançamento ele muda de tipo na medida em que aumenta ou diminui a participação do contribuinte. Então é quase como se fosse uma coisa gradual. Não tem um batente, pá, que para, que deixa de ser. Então, nessa mudança gradual o contribuinte emitir uma nota fiscal ou fazer uma compra, ele está declarando alguma coisa? O que é que ele está declarando? Não, mas é porque ele vai receber um formulário pronto, assistido. Eu estou declarando, eu recebi o formulário. O que é que eu declarei? Eu recebi o formulário. Não, você pode concordar. Tudo bem, eu concordo com o formulário, mas ele continua sendo apresentado pelo fisco. Tá? Pode até se dizer, o fato de você ter concordado com ele, você declarou. Na verdade, eu não declarei, eu concordei com o fisco. Tá? E se eu nem concordar com o fisco, seja porque eu me calo, seja porque eu discordo expressamente, como vai ser? Então, a ideia é a gente saber se essa participação do contribuinte se ela é suficiente para caracterizar uma declaração ou não, ou se continua sendo a iniciativa do fisco, porque o IPTU, quando eu recebo na minha casa, e o IPTU sempre foi dado como exemplo sem discussão de lançamento de ofício, eu posso não concordar com o que o fisco me apresentou. E ele trabalhou em cima de informações que muitas vezes fui eu que dei, quando eu disse que eu era o contribuinte, como melhor, que eu era o proprietário, que eu comprei tal dia, que o valor da operação foi tanto e tal. Então, alguma coisa mínima o fisco precisa saber para fazer um lançamento. Essa coisa mínima que ele precisa saber, não necessariamente eu vou ter que declarar tudo. Declaro, mas ele tem que saber. Então, ele tem que saber que eu sou proprietário, tem que saber outras coisas, para poder fazer o lançamento de ofício, porque é ele que vai dizer quanto é o valor. No caso do IBS-CBS, quem vai dizer o valor é o fisco, porque inclusive ele já compensou os meus créditos. Ele vai dizer o valor das minhas vendas, o valor que eu já paguei, o valor das minhas compras, o valor que já foi descontado, colocar um com o outro, fazer o confronto e apresentar o saldo para mim no fim do período. Então ele vai fazer tudo. Eu vou fazer o quê? O que é que eu declarei mesmo aí? Nem a conta aritmética eu fiz. Eu vou poder ter que ter o espaço para conferir depois. E aí é que vem a pergunta: essa minha conferência, de que maneira ela vai ser feita? Ah, mas a apuração assistida pode até ser boa. Eu vi um auditor fiscal uma vez dizer, falando da reforma, nós vamos desempregar todos os contadores. Vamos desempregar os contadores? Como assim? Desempregar os contadores? Talvez vocês estejam dando muito mais trabalho para eles, para fazer uma coisa que eles precisam fazer para saber onde que o contribuinte está indo, que se realmente o tributo é devido ou não é. Mas tem um detalhe que eu acho que é importante a gente perceber.
E aí, eu falei em contador e acho que o contador é um profissional extremamente importante. Importante porque ele vai dizer ao empresário, vai dizer como é que está a vida dessa empresa. Ele vai dizer para o empresário, você está tendo prejuízo, você está tendo lucro, a tua gestão está sendo boa, está sendo ruim, o teu estoque está bom, não está ruim. Ele vai dar os elementos para o empresário formar um planejamento. Óbvio que com o tempo essas informações foram transformadas em atenção às obrigações tributárias. Então, o contador deixou de ser uma pessoa que vai alimentar o empresário de informações necessárias para ele planejar a atividade dele, para ele ter uma ideia do que realmente está gerando de resultado, e passou a ser um profissional que vai ver se está atendendo às exigências do fisco, calculando o tributo, ver se tem aquilo que está sendo feito de maneira correta. Não é bem isso que era para ser. Ele tinha que continuar ajudando o empresário. Mas o próprio empresário passa a considerar o valor do tributo como sendo talvez o ponto mais importante. Quanto menor o tributo, melhor o contador. E aí a coisa começa a ficar meio confusa. Meio confusa. Então, a ideia que eu coloco é assim: sistema. Sistema. E aí, por que que eu falei em contador? Porque o contador sempre foi mais afeito a sistemas. Foi mais afeito a sistemas porque ele trabalha com um volume de informação tão grande que o sistema ajuda o trabalho dele. Então, ele gosta do sistema. Ele gosta de jogar uma escrituração de uma nota fiscal de entrada e outra de saída, e um custo de frete, não sei o quê, e depois o sistema já mostra para ele os resultados. Que ela... É ótimo isso. É maravilhoso. Não tenho nada contra isso. Mas a questão é que, quando eu me acostumo com o sistema, eu começo a me acostumar com todos os sistemas. Aí vem o sistema do fisco. Aí o sistema do fisco diz: você tem que fazer isso. Pá! Eu, conversando ontem com uma pessoa, uma contadora, e eu disse: quando é que eu posso fazer um parcelamento? Não, eu posso fazer um parcelamento a partir do momento em que existe um débito apurado. Desde o dia que o auto de infração é lavrado, eu já posso fazer o parcelamento. Antes até da defesa, eu tenho até redução de multas se fizer antes da defesa e tal. Tudo bem. Então tá ótimo. Mas quando eu ia dizendo que estava ótimo, epa, mas peraí. Mas quando o fisco manda a CDA para o cartório, para protesto da CDA, aí não pode mais parcelar. Como que não pode parcelar? Não, não pode, porque tem um prazo que fica no cartório para você pagar nos 3 dias que o cartório dá e tal. Eu digo, por que eu não posso parcelar? Não, porque tem uma suspensão sistêmica. O sistema não aceita pedido de parcelamento. Eu digo, para sempre? Não, depois de tantos dias, parece que 40 dias, sim, aí reabre para o parcelamento. Eu digo, como sistêmica? Então, o sistema bloqueou um direito que está na lei. Eu posso parcelar a minha dívida a qualquer hora. Ela pode estar onde tiver na cobrança de cartório, sem ser em cartório. Eu quero parcelar minha dívida em 60 meses, está escrito na lei. Se eu atender a todos os requisitos que a lei exige para o meu parcelamento, eu não posso ter bloqueio. Não, mas tem um bloqueio sistêmico. Foi a expressão que eu vi, bloqueio sistêmico. Outra coisa, quando eu vou aproveitar algum crédito extemporâneo, alguma coisa assim, aí vem a data da origem do crédito. Se a minha data da origem do crédito for superior a 5 anos, o sistema não aceita aquele crédito. Simplesmente não aceita. Eu tento colocar lá e não aceita, não aceita. Não, não pode, está prescrito. Mas como está prescrito? Eu posso ter outro motivo para lançar o crédito. Eu posso ter uma ordem judicial, eu posso ter, sei lá, uma outra razão qualquer, uma suspensão anterior para lançar aquele crédito. Mas o sistema não aceita, bloqueou. Uma vez, há bastante tempo, e esse exemplo eu já disse outras vezes aqui, eu obtive uma ordem judicial, uma liminar, para liberar uma mercadoria que estava presa na alfândega. E o oficial de justiça foi comigo cumprir a ordem para poder conseguir. Estava tendo uma resistência enorme, a Receita Federal não queria liberar de jeito nenhum. A gente está aqui, mas tem a ordem do juiz mandando liberar. Ele, peraí, vamos abrir aqui o sistema. Aí abriu o sistema. Aí tinha todas as opções aqui para liberar a mercadoria, tem o pagamento do imposto. Tal, tal. Aí, epa, não vou poder liberar. Por quê? Porque nas minhas opções aqui não tem ordem judicial. Ó, não tem ordem judicial. Tem transferência, não sei para onde, várias opções, mas não tem a ordem judicial, que eu não tenho como liberar essa mercadoria que no sistema não dá a opção de atender uma ordem judicial. E ele não liberou. E eu volto
para o juiz, vou reclamar para o juiz, aí o juiz manda de novo cumprir sob pena de multa, aí tem uma informação dizendo que não pode atender porque o sistema é todo centralizado no Rio de Janeiro e só o Rio de Janeiro pode alterar e estabelecer a liberação por ordem judicial, porque o daqui não pode, e ele não pode liberar se o sistema não autorizar. A gente vai ter que ir ao Rio de Janeiro. O cliente preferiu ir ao Rio de Janeiro, entrar com mandado de segurança lá para conseguir liberar. Conseguiu, que era um direito muito bom. E aí o juiz do Rio também autorizou e liberou lá. E liberando lá, o gerente do sistema autorizou. Mas eu estou trazendo esses exemplos para vocês para mostrar como o sistema é um ditador implacável. Nós não temos como fugir desse sistema. Quando ele impõe uma opção, ele diz a única maneira de você fazer. Quando a gente está baixando os aplicativos lá no telefone celular, aí aparece. Você concorda com os termos e não concorda, não baixa. Eu estou preso a esse sistema, um sistema por adesão, ou eu concordo com aquilo, ou simplesmente não tenho a coisa. Eu não tenho com quem discutir para saber se é razoável, se não é razoável, se podia flexibilizar ali, aqui e acolá, se por ser. Não tem. Então, o sistema impõe sem espaço para discussão, sem espaço para o talvez. Sim ou não tem um talvez. Como que não tem um talvez? Como que não tem um vou pensar? Como que não tem vamos examinar melhor? Não tem nada disso. O sistema é um sim ou não. Então, a reforma tributária está sendo implantada através desse sistema. Quem vai governar o sistema, gerenciar o sistema, é o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal. Cabe ao contribuinte dizer amém. Ponto. Ainda diga que assim com o pulmão, amém, senão não vai para o céu. Não vai para o céu. Então, isso é muito ruim. É muito ruim. O dia a dia, e aí falando de novo dos contadores, que é quem fica na linha de frente, é o para-choque, da primeira pancada que vem é um contador. O contador sabe que o dia a dia do contribuinte é ficar na mão desse sistema. E quando o sistema é apertado, gente, você fica sem espaço aí. Chega alguém e diz: vá para a justiça, vá discutir os seus direitos na justiça. Do jeito que a reforma está hoje, eu vou para onde mesmo? Eu chego para o juiz de direito da vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará. Doutor juiz, o sistema está me estrangulando, eu não quero fazer isso, eu não tenho outro jeito para mim. Aí ele diz, mas quem é mesmo? Comitê Gestor do IBS? Isso não é Estado do Ceará. Não, mas não é Estado do Ceará. O Estado do Ceará é Estado do Ceará. O Comitê Gestor do IBS é uma coisa gigante, grandona, que tem todos os estados e municípios juntos. Não é Estado do Ceará, não. Ah, não, tá bom. Aí ele corre para a Justiça Federal. Chega no juiz federal. Doutor juiz federal, o sistema está me estrangulando. Aí diga assim, por que você está aqui mesmo? Justiça Federal é quando tem interesse da União. Você está na mão de um comitê gestor, que é estados, municípios, não tem nada a ver com União Federal, então não é comigo. Ele vai para onde? Ministro Barroso, presidindo o CNJ, pouco tempo antes de sair da presidência do Supremo, criou um grupo de trabalho para sugerir um projeto de emenda constitucional para resolver esse problema. O texto que aparentemente foi produzido não foi divulgado ainda. Nós não sabemos qual o texto que esse grupo de trabalho chegou a produzir. Se o texto realmente existe e como ele é, qual é a sugestão que nele está contida, a gente não sabe. O que a gente sabe é que não tem nada de concreto até agora. E como vai ficar? De novo, a reforma está aí, você tem que se adaptar. E eu não tenho nem para quem reclamar se o sistema não me der opção nenhuma. Eu vou reclamar para quem? Eu, particularmente, entendo que a competência é da Justiça Federal. Eu, particularmente, entendo que o Comitê Gestor nada mais é do que a União Federal 2. Eu chamo até de União Federal Secundária de Competência Ativa do IBS. É o termo que eu uso para identificar o Comitê Gestor. União Federal Secundária com competência ativa do IBS. Porque é a reunião de todos os estados e municípios. A reunião de todos os estados e municípios é a União. E do Distrito Federal também, é a União. Então, mas isso não é tranquilo, isso não é claro, e existe uma tendência muito forte dos juízes federais dizer que não é com ele, os juízes estaduais também disserem que não é com eles, e vai ficar como? A gente vai pedir ajuda a quem?
e ainda com um dispositivo de lei dizendo pagou, morreu, não tem mais de volta o dinheiro, porque já gerou crédito para alguém. Aí nós ficamos numa sistemática de pagar na fonte, independente da minha vontade, do meu controle, que é descontado pelo banco, e depois não vou receber os créditos que eu acho que eu tenho direito e vou fazer o quê? Nada. Não tem muito o que fazer. Então nós estamos na mão do sistema, na mão de um ditador que vai cobrar o que ele quer e acha bom cobrar. E o contribuinte vai pagar que está sendo cobrado, senão ele não vai ter opção. Até porque se ele criar problema aí ele vai sofrer todas as consequências das sanções políticas que nós conhecemos e que são muitas e diversas, tá? Enquanto o fisco pode fazer tudo a toda hora, refazer o lançamento e cobrar de novo, e fiscalizar e controlar. Aí diz, não, mas não vai ter dúvida nenhuma. Eu ouvi do Eurico, há quase 10 anos passados. Você está preocupado em pedir de volta o imposto, mas não vai ter dúvida, não. Vai ser tudo resolvido pelo algoritmo, vai ficar tudo bonzinho, não vai ter dúvida, não vai precisar mais nem de justiça. Por isso que a gente nem pensou na justiça desse assunto, porque não vai precisar. Se eu começar a pensar assim, não precisa mais de advogado, não precisa mais de nada, nem de juiz. Está tudo resolvido pelo executivo. O fisco vai cobrar tudo certo e maravilhoso e nós vamos viver no melhor país do mundo. Mais alguma dúvida? Angélica, a Letícia já tinha pedido para falar, em seguida você pergunta, tá? Bom dia a todas e todos. Eu sou a Letícia, advogada, e, em primeiro lugar, como todos os outros que me antecederam, eu concordo que é um debate extremamente importante. Eu acredito que o governo hoje, mais do que nunca, tem tido uma positividade que é até tóxica, uma positividade de que tudo vai dar certo, que tudo vai ser simplificado, mas que na vida real a gente sabe que isso não vai acontecer. E apenas fortificando o que o Dr. Schubert tem comentado desde sempre com muita veemência, que estamos aqui na mão de ditadores e que essa apuração assistida não necessariamente vai nos dar total liberdade para que a gente questione. Eu trago aqui um exemplo prático do que vem a ser um prenúncio de como vai ser calculado alguns tributos. Em especial, eu estou aqui no site oficial do governo, que é consumo.tributos.gov.br. Não sei se vocês chegaram até essa curiosidade de procurar quais são essas plataformas que eles já estão aplicando, apesar de ainda não estar sendo cobrado o tributo na sua alíquota cheia, né? Já tem ali algumas aulinhas de como usar o sistema. E aqui eu levo em consideração o sistema que é alimentado por seres humanos e que é o algoritmo que vai fazer funcionar, mas quem será que preenche ali os dados do algoritmo? E aqui eu trago um exemplo que seria cômico se não fosse trágico, em que a gente tem que preencher, então o contribuinte supostamente teria toda a liberdade para preencher com relação a tudo, se seria um bem, se seria um serviço, ele tem que colocar qual é o município, tem que colocar o NCM do produto. E aí o mais interessante é que a gente já tem uma cesta básica que define a alíquota zero até para alguns produtos. No entanto, aqui no sistema, quando a gente coloca o ovo, por exemplo, a gente tem que, depois de selecionar o ovo, a gente tem que selecionar qual é o subgrupo que ele está. E quando a gente coloca o ovo, que supostamente tem alíquota zero na lei, tem duas opções. Tem a alíquota zero, realmente você pode colocar e vai dar tudo certo. Você pode colocar também o subgrupo que tem acima, logo acima, bem facinho de você errar, que não é a alíquota zero, é a alíquota cheia, como se não fosse um benefício. E o sistema também aceita. Por outro lado, o outro teste é o oposto. Quando você tenta, para um produto que tem que ser tributado, você tenta colocar a alíquota zero e o sistema nega. Então, a ideia é que o sistema funciona, tem funcionado. Mas um erro desse sempre vai ser em prejuízo do contribuinte. Se eu tivesse tentado colocar um produto que tem que ser tributado com alíquota zero, ele não aceita. E o contrário, ele aceita. Ah, então a gente vai conseguir ajustar sim. Mas até que ponto esse ajuste vai favorecer a gente? Até que ponto a gente vai estar preso ao sistema? Também, mais um ponto sobre a positividade tóxica é que esse discurso de que o mundo tem que aprender com o Brasil, porque o Brasil está inovando, de fato. A reforma tributária tem sido inovadora em muitos aspectos. Quando ela iniciou, tendo um contexto europeu de IVA,
A gente, na PEC 45, era um IVA só, e aí depois, não, vai ferir o federalismo, vamos dividir. IVA dual, já começa aí a inovação. E dentro dos meus estudos acadêmicos, eu tentei fazer uma análise comparativa com outros países, mas é muito difícil a gente achar um país, ou quase impossível um país que vá operacionalizar os tributos da forma que o Brasil está operacionalizando. Como o tributo sobre um consumo é muito amplo, eu tentei focar o meu estudo, por exemplo, no imposto seletivo, que também é uma inovação da reforma tributária. E o que se comenta é, não tem como a gente fazer um imposto seletivo, que iria gravar ali bens que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, de uma forma igual aos outros países, porque todos os outros países que já teriam esse tributo são muito mais desenvolvidos. Então, não tem como a gente trazer para o Brasil. Esse também é o contexto do IBS e da CBS. Como é que a gente traz 100% igual? É difícil comparar. Mas, por outro lado, parece que toda comparação tem que ser no sentido negativo. A gente não pega o que já deu certo. Quando a gente vê, por exemplo, países da América Latina que já tributam produtos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, que já estão dando certo, que têm níveis de dados suficientes para a gente ver que tem dado certo, a gente não copia. Pelo contrário, a gente pega o que não tem dado certo, mesmo podendo aprender com o restante do mundo. Então, a pergunta que fica é: será que o Brasil realmente está sendo escola para o restante do mundo? Ou ele devia enxergar ali a sua posição diminuta e aprender com quem já tributa da forma que a gente quer tributar agora? Então, sei que não foi um questionamento específico no que tange a palestra, mas a reforma tributária traz esses questionamentos para a gente. A ideia, Letícia, não é nem colocar, contrapor o Brasil com outros países, é simplesmente respeitar os princípios fundamentais, os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito. E um dos princípios é o da legalidade tributária. Outro princípio é o da ampla defesa, que dá apoio à legalidade tributária. Então, não interessa a forma que o governo adotar para cobrar, o jeito ele cobra do jeito que ele achar melhor cobrar, mas desde que respeite a legalidade tributária e respeite a ampla defesa do contribuinte. Ampla defesa e acesso ao judiciário. Então, se nós não temos nenhuma dessas três coisas, acabou. Não interessa como é que ele vai fazer. Se é moderno, se é antigo, se é igual ao do resto do mundo, se não é. Acabou. Acabou. E quando a gente parte para o sistema e a ditadura do sistema, eu tenho aqui um outro exemplo. Tem uma empresa que emite uma nota fiscal. Uma empresa prestadora de serviço, um escritório de advocacia que emite uma nota fiscal para um cliente. Aí depois o cliente diz, não deu certo. Por quê? Porque o CNPJ que eu te disse que emitisse a nota como tomador do serviço é de uma filial que eu já dei baixa. Então eu quero te comunicar que o CNPJ correto é da matriz aqui. Então você tem que emitir a nota fiscal pela matriz. Ok, tá bom. Aí eu vou no sistema da Secretaria de Finanças e vou corrigir isso, que tem uma nota fiscal emitida por um CNPJ errado. Valor correto, o nome da empresa é a mesma, tudo, mas o CNPJ muda porque sai da filial para a matriz. Tá. O sistema simplesmente emite a nota fiscal, você substitui a nota fiscal, aí quando você olha, ela está com o mesmo CNPJ errado. Mas como estou com o mesmo? Não, porque o sistema não admite mudar o CNPJ. Eu não estou substituindo uma nota pela outra, não fui eu que declarei a primeira. Se eu faço a primeira declaração, vem a história da declaração. Eu faço a primeira declaração, depois não posso mudar? Não posso mudar. Aquela história da retificadora que eu disse, quando a minha retificadora é para aumentar o tributo, vale, paga na hora. Quando a minha retificadora é para diminuir, ela tem que ser conferida, desconferida, triconferida e mais o coisa. Então, a nota fiscal não pode mudar o CNPJ. Como que não pode? Não, mas é porque você tem que fazer um requerimento para passar pela mão de um auditor. O auditor vai fiscalizar toda a documentação para saber se realmente é daquele jeito. Eu disse, pronto, eu estou simplesmente sendo considerado como um contribuinte falsário, sonegador, enganador do fisco, que eu declarei a primeiro CNPJ, agora eu quero declarar outro para poder tirar alguma vantagem com isso. Mas qual a vantagem? Não vai mudar nada, não, mas deve ter alguma vantagem, você deve estar se escondendo alguma coisa, deve ter alguma coisa secreta aí que vai me prejudicar, eu tenho que olhar com o meu auditor. O sistema impõe isso, e se eu não fizer isso, eu simplesmente não altero a nota fiscal. E se eu não alterar, eu vou ficar sujeito a multas a isso, aquilo, outro, e qual o problema? Porque o sistema não permite. Aí eu disse assim, como era no passado? E aqui, no nosso auditório, na nossa assistência, talvez tenha algumas pessoas que vão lembrar o que eu vou dizer agora. Eu tinha um bloco de notas para vender mercadoria, um bloco de notas.
Esse bloco de notas era autenticado pela Cefaz. Ela que tinha que me autorizar a emitir, imprimir o bloco de notas. A gráfica que imprimia a nota oficial também era auditada pela Cefaz, era controlada pela Cefaz para não ficar imprimindo nota fria. E as minhas notas tinham um canhoto, igual como tinham os canhotos dos talões de cheque. E para cada nota que eu destacasse, eu tinha que observar no canhoto o que é que tinha lá. E eu tinha tantas vias de nota. E eu emitia. Quando eu errava alguma coisa, eu escrevia cancelado, bem grandão, grampeava tudo no canhoto e emitia outra. Eu estava resolvido o assunto. Um fiscal que viesse depois, que conferisse, que sabia se eu errei ou se eu acertei, que me cobrasse a multa, mas eu resolvi tudo. Quem emite aquela nota sou eu. Quem é responsável por aquelas informações prestadas sou eu. Quem fez a venda fui eu. Eu que tenho todo o controle disso aqui. Pô, como é que agora eu não posso mais corrigir uma coisa que eu fiz por um erro que não foi nem diretamente meu, foi informação errada que eu recebi? Não posso corrigir. Não pode corrigir. O sistema não permite. Aí eu começo a pensar. A pessoa, quando for tudo através desse sistema, tudo tiver que acontecer, o que eu vou fazer? Nada, não precisa mais fazer nada, é só pagar. Pessoa que acha que simplificou, simplificou total. Pago tudo que me cobrarem, está tudo resolvido. Não tem que ir atrás desses detalhes, dessas coisas de nota fiscal, isso não precisa, não. Pagou, está tudo resolvido, está tudo solucionado pelo sistema. Então, Letícia, a resposta que eu tenho é essa para lhe dizer. Então, a comparação com outros sistemas está dentro de uma visão macro de soluções de política tributária, é melhor tributar o consumo, e tributar dessa maneira, daquela outra maneira e tal e tal. O que acontece é que nós estamos misturando tudo, misturando imposto não cumulativo, com um lançamento sem uma natureza jurídica definida, mas parecendo com um lançamento de ofício. Como que eu vou um imposto não cumulativo sem lançamento de ofício? Fica uma coisa estranha, uma coisa difícil da gente entender, até porque não é a nossa realidade e nunca foi. Doutora Angélica, Mas só antes da doutora Angélica falar, é um pequeno. Vai durar 1 minuto. Só em relação a essa questão da comparação, porque eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente, até para os meninos que estão na faculdade, porque eu acho que também existe uma positividade tóxica por parte dos direitos comparados, o povo fica, ah, não, não, mas em tal lugar deu super certo. Até porque, quando a doutora Lídia mencionou, ela falou, por que que a gente só importa o que é ruim? Às vezes não é nem esse o problema. A gente pode até importar o que é bom, mas eu acho que o direito comparado, claro, que a gente sempre tem o que aprender com os outros, independente de estarmos no âmbito jurídico ou pessoal. Mas eu acho que o que se esquece, e é o que a gente vê aqui no caso da reforma, é de se analisar as peculiaridades formais, como o doutor Schubert falou, do princípio, não sei o quê, de cada país. Então, o IVA deu certo. O IVA está presente em todos os países envolvidos no mundo. Pera lá, que os Estados Unidos não têm IVA. Primeiro ponto. Os Estados Unidos não têm IVA e o IVA está presente em todos os países envolvidos do mundo. Já tem um, um problema entre essas duas afirmações que são contraditórias. O próximo problema é que nos dois principais países, que quando se vai para qualquer evento de reforma tributária, só o que se sabe falar é que o IVA no Canadá e o IVA na Índia são perfeitos, deu tudo certo. Só que lá o município não é um ente federativo como é no Brasil. Então, é só esse ponto, que essa questão de direito comparado, e eu era uma das pessoas que fazia muito isso, e o mestrado, ele foi destruindo essa ideia de direito comparado idealizada na minha cabeça. Não é assim tão simples, porque é preciso honrar com a estrutura interna de cada país e com as suas peculiaridades socioeconômicas e jurídicas. Né? É só esse ponto que é muito importante da gente ter em mente, mas agora vamos ouvir a doutora Angélica. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Angélica Lopes, sou contadora, viu, Schubert? Obrigada aí pela defesa. Sou advogada também. Só corroborando com a fala de vocês, né, a gente sabe que nessa reforma tributária o documento fiscal ele vai ser o protagonista, ele que vai levar os lançamentos dos impostos para essa suposta aí, apuração assistida. Mas que o fisco ele não traz os consertos e os acertos para todos os tipos de documentos fiscais, como ele está trazendo para o modelo 55 agora, que ele traz a nota de débito e a nota de crédito para você poder fazer os ajustes de impostos, ele só traz exclusivamente para a nota 55. Nós temos N outros tipos de documentos fiscais que não tem essa opção de nota de débito e nota de crédito. E, inclusive, o fisco está trazendo cada vez mais tipos de documento. A exemplo da água, do gás, vai chegar agora do condomínio. Então, são N tipos de documentos fiscais que ele não está trazendo a isonomia
de ajustes, como ele está trazendo no Nota Fiscal modelo 55, que é o DANF, né, lá, que é para comércio em geral. Então, e isso só corrobora o que vocês estão falando, né? Então, essa forma de apuração assistida, ela sim é quase que de ofício, porque ele não está permitindo os ajustes de forma correta, pelo menos até o momento, né? Pode ser que com o regulamento se consiga ver algo mais amplo sobre isso. Mas é justamente isso. Também ele está trazendo a questão do débito automático, né? Então, se você tem 3 meses lá, não sei se é 3, tá? Tô dizendo aqui um prazo. Tem 3 meses para ratificar a sua apuração assistida. Se você não ratificar, ela considera que é aquilo ali mesmo e já segue. E se você permitir, ainda dando declarações, autorizando, ele já faz o débito do imposto na sua conta. Então, é uma série de autorizações de ofício, inclusive da própria declaração, corroborando mais com o que vocês estão falando, né? É a questão do sistema, né? Então, o sistema ele é criado e alimentado e administrado para atender aos interesses da arrecadação. Ponto. O direito comparado, Lara, ele, às vezes, a gente não percebe a realidade de cada país, e tem muitos países que esse respeito à legalidade é visto com muita atenção. Então, a alteração da, da aplicação do tributo, a cobrança do tributo, as pessoas nem cogitam da possibilidade de não se atender à legalidade, porque isso é tão arraigado, é tão presente que nem cogita disso. Então, eu vou fazer um IVA, mas eu tenho que respeitar sempre a legalidade dessa cobrança e dar ao contribuinte o direito de controlar essa legalidade, de ter um canal de controle dessa legalidade. Enquanto aqui no Brasil, não. Tem o artigo 45 e 46. O 46 nega o 45. 45 diz, o contribuinte vai apurar tudo, aí 46 diz, mas a Receita pode fazer a apuração assistida, e se fizer, você é obrigado a aceitar. O que é que adiantou o 45? Não adiantou nada o 45. Então, a ideia é saber o que é que eu estou escrevendo aqui. Essa lei complementar 214, ela é repleta de dispositivos que são escritos e pensados exclusivamente no interesse da arrecadação, esquecendo qualquer tipo de controle de legalidade, de coerência. Tem um dispositivo repetindo a sistemática anterior do ICMS, do IPI e da própria COFINS, que diz que quando houver perda, furto, roubo, em várias hipóteses da mercadoria, você deve estornar o crédito. Aí vem a pergunta, por que mesmo que eu tenho que estornar o crédito? Por quê? Se eu estou diante de um IVA maravilhoso, de um IVA de não cumulatividade plena, de um IVA que tem muito mais um efeito na economia de uma maneira geral, se eu fugir daquele controle da não cumulatividade pelo crédito físico, se eu não tenho mais que falar de crédito físico, por que eu tenho que estornar uma mercadoria que foi roubada? Eu já fiquei no prejuízo, o Estado já falhou com a missão dele institucional de me garantir segurança. A minha empresa foi invadida, entraram no galpão do meu estoque, levaram boa parte dele e eu vou ter que estornar o crédito daquela mercadoria que eu paguei. Por que eu vou ter que estornar esse crédito mesmo? Não, porque antes era o ICMS, era crédito físico, e se aquela mercadoria entrava com crédito e ela foi roubada, ela não vai sair, você não vai pagar o imposto da saída, então você tem que estornar. Já na época do ICMS era discutível, era questionável a validade dessa obrigação, e agora eu perdi minha mercadoria, e eu disse, invadiu uma coisa, mas é muito comum roubo na estrada. Tem muitos caminhões que saem e são abordados por ladrões, por bandidos, e a carga é assaltada, é desviada. Aí não, mas você tem seguro. Eu digo, tudo bem, ter seguro me obriga a pagar imposto, me obriga a estornar o crédito. Por quê? E se eu não tiver seguro, eu deixo de estornar? Então, existem obrigações como essas, muitas. Ah,
quando a operação anterior foi isenta ou imune e tal, você tem que estornar o crédito. Por que mesmo que eu tenho que estornar o crédito quando a operação anterior foi isenta? Até porque se a própria sistemática do split payment não vai ter pagamento, porque a operação, eu não vou ter crédito. Não teve pagamento, por que eu tenho que dizer que a operação não gera crédito, que eu perco o crédito? Ah, mas você vai perder os créditos das operações anteriores. Então, fica uma coisa assim confusa. Eles misturaram as duas coisas, as duas sistemáticas, aproveitaram e mantiveram tudo que era de limitação de crédito no antigo ICMS, IPI, tudo, não abriram mão de nada, todas as limitações que tinham, e continuam chamando de crédito pleno, de crédito financeiro, de crédito de não cumulatividade plena. Colocaram como exceção bem de uso e consumo pessoal. Bem de uso e consumo pessoal. Eu estava participando de um debate que tinha um representante da comissão, então idealizadora da reforma, ainda não tinha sido aprovada a emenda constitucional 132, e ele era assessor lá do Bernardo Api, um auditor fiscal de Minas Gerais. E eu disse, mas por que tem que excluir isso? Não, porque o exemplo da União Europeia vem Estado do Direito Comparado. O exemplo da União Europeia indica que lá tem um piloto de Fórmula 1 que colocou todas as despesas dele dentro da empresa para aproveitar todos os créditos, todas as compras que ele fizer para ele, para a família, para todo mundo e tal, e a gente viu essa distorção, a gente tem que limitar o aproveitamento desse crédito. Eu digo, quantos pilotos de Fórmula 1 existem no mundo para fazer isso? E quando eu estou dizendo piloto de Fórmula 1, obviamente, quantas pessoas vão fazer isso que justifique uma regra constitucional limitadora? Ele realmente é residual. Ah, é residual? Eu tenho que pegar uma coisa residual para jogar dentro da Constituição? Se uma ou outra pessoa vai fazer, o fisco pode combater isso, pode dizer que o crédito é indevido, pode aplicar uma multa na apuração normal, na sequência normal das coisas do sistema tributário, mas não, eu tenho que colocar uma limitação constitucional prévia para evitar um problema que seria residual. Por que mesmo? E aí vem a lei e diz assim, não, é bem de uso e consumo isso, isso, isso e isso. E quando não for? Ah, tem um exemplo que é referido pelo professor Hugo de Brito Machado II, que diz que, na lei, diz que uma das coisas que é de uso e consumo é objeto de arte. Aí diz assim, objeto de arte é uso e consumo pessoal. Mas uso e consumo pessoal de todo mundo? E quando eu tiver decorando meu ambiente de trabalho, quando for um hotel que tiver uma obra de arte na recepção e tal, não pode ser acreditado aquilo? Hoje até os hospitais também querem aliviar o clima pesado com as moléstias, com as doenças, e botam também um quadro, umas obras de arte. Aquilo ali é uso e consumo pessoal. Mas como que o uso e consumo pessoal faz parte da atividade e ele não pode ser acreditado aquilo? Isso é um exemplo, mas existem muitos outros exemplos. Então, a ideia trouxe um problema para dentro do sistema, decorrente de quê? De um aspecto residual, um problema grave para dentro do sistema. E aí vem na apuração assistida. Toda vez que o comitê gestor disser que aquele bem é de uso e consumo pessoal, eu vou ter que aceitar a glosa do meu crédito. Não posso me acreditar daquilo. E quando eu não concordar com isso, quando eu achar que aquele bem é da minha atividade, como é que eu vou fazer? Aí vai surgir mais um problema. Algumas pessoas chegam a dizer assim, não, o contencioso tributário do IBS-CBS vai ficar resumido aos autos de infração, porque na apuração normal não vai ter contencioso, porque vai ser tudo apurado e cobrado pelo sistema. Mas a gente sabe que isso não funciona bem, que não é bem assim. A gente está sempre abrindo espaço para descumprimento da lei. Uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. Uma vez, conversando com uma jornalista, ela me fez uma pergunta, eu respondi. Aí ela disse, mas isso é completamente diferente do que o secretário da Fazenda disse. Aí eu disse, mas então ele está mentindo? Eu digo,
Eu acho que ele não caiu do céu, um anjo que não mente, uma entidade divina. E tal. As pessoas não aceitam que aquela autoridade pode estar cometendo um erro, e às vezes proposital, porque ele tem vantagem com aquele erro. Então, a ideia é essa: a gente tem que perceber que os controles existem porque a história provou que eles são necessários. Se não fossem necessários os controles, a gente abria mão de todos eles. Alguma pergunta aí, Lara? Alguém quer se manifestar? Alguém que está online quer fazer alguma pergunta, alguma manifestação? Acho que não tem nenhuma mão levantada. O chat também está O sem. Igor. O Igor. Ah, o Igor aqui. É. Claro. Estamos ouvindo. Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia. Primeiramente, agradecer aí a palestra dos sete, sempre abrilhantando com os discursos, né? Pronto. A minha pergunta é bem simples, tá? Eu acredito que tem a ver. Vamos lá. É, no caso da destinação dos impostos, que ele tira o IBS e o CBS meu, de certa forma, automático, certo? Inicialmente, assim, só para falar, eu não tenho todo esse trejeito de direito, eu sou estagiário de economia, né? Só para deixar claro, né? Se o Estado disser que está com deficiência no, na arrecadação na União, no Estado, no município, como é que eles vão encontrar onde foi a destinação foi errada, em qual localidade teve má distribuição, se tudo está sendo automático e não tem uma distribuição clara? É só isso mesmo. Obrigado. Igor, pelo que eu entendi, você está se referindo à destinação dos recursos, né? Destinação dos recursos. A legislação determina que os recursos sejam destinados aos estados e aos municípios onde houve o consumo. Então, onde aquela mercadoria, aquele serviço foi prestado, onde aquela mercadoria foi entregue. Então, onde houve o consumo da mercadoria ou do serviço, é aquele município que tem direito a receber os tributos respectivos. É outra coisa que eu coloco em xeque, dizer assim, porque é um tributo que incide no destino. Eu digo, isso não é verdade. O tributo incide na venda, onde quer que ela esteja. Incidiu na venda. O que vai para o destino é um apurado que o comitê gestor faz. O comitê gestor vai apurar o valor total arrecadado, vai fazer os descontos dele, inclusive com orçamento próprio. É uma coisa assim, esse comitê gestor é o rei coroado, quer dizer, é o ditador, é o rei coroado, é o comitê gestor, ele vai fazer o que ele quer, até porque o orçamento é dele. Ele recebe o dinheiro, gasta com o que ele quer, depois que ele acabar de gastar com o que ele quer, ele divide o resto com estados e municípios. Porque tem um limite aqui, o limite é acolá. Bom, vamos ver como esses limites vão funcionar. E divide com estado e município. E divide nessa proporção, na proporção do consumo. Então, cada estado e cada município onde houve o consumo que receberá um valor rateado, né, da arrecadação desse novo tributo. A Constituição foi alterada pela 132, criando tudo isso, e trouxe um dispositivo que diz que quando houver litígio ou quando houver divergência entre estados, municípios, Distrito Federal, Comitê Gestor e até a União, esse litígio será resolvido no Superior Tribunal de Justiça. Então, para resolver as questões entre eles, se o município, por exemplo, disser assim, eu recebi pouco, pelas minhas contas eu tinha que ter recebido 1 bilhão, só recebi 800 milhões, eu quero receber a diferença, ele tem que ir no STJ reclamar se o comitê gestor não quiser pagar para ele a diferença. Isso está previsto na Constituição. Agora, quando é o contribuinte, ninguém se lembrou do contribuinte. O contribuinte não precisa ter foro específico, porque ele não precisa nem reclamar, porque vai dar tudo tão certo, tão maravilhoso. Eu digo, mas se vai dar tudo tão certo, tão maravilhoso. E aí falta a gente pensar numa coisa. Quando a reforma tributária foi idealizada, era um único imposto sobre o consumo, um imposto federal sobre o consumo. Talvez isso simplificasse extremamente as coisas. Era É a União Federal que resolve tudo, tudo simplificado, a justiça era federal, era tudo federal, a União Federal. E depois ela ia calcular e dividir, do mesmo jeito que o comitê gestor está calculando e dividindo. Mas por que que não foi assim então?
porque estados e municípios não confiam na União Federal. Governadores e prefeitos não quiseram ficar na mão do governo federal. Não quiseram ficar dependendo de um rateio feito pelo governo federal, de um repasse feito pelo governo federal. De vez em quando tem briga no Supremo, município e estado querendo um pedaço deles que o governo federal não deu e tal. Então eles não queriam ficar na mão do governo federal. Então não pode ser o governo federal. Aí pode não, pode não. Quem é que vai ser? Aí alguém chegou a sugerir, vamos colocar no estado mais rico, São Paulo. E não, ninguém quer ficar na mão de São Paulo também não. Ah, quer não? E agora? Não, vamos fazer o seguinte então. E alguém teve uma ideia brilhante. Vamos criar o comitê gestor, a reunião de todos os estados e municípios por seus representantes, que aí eles vão dizer, vocês mesmos decidem entre vocês. Aí, sim, tá certo. Aí deixaram criar. Só que eles perderam, ou melhor, eles não perceberam que estavam perdendo a autonomia do mesmo jeito. Quem vai resolver é esse tal desse comitê gestor. E quem é esse comitê gestor? A gente sabe que toda vez que a decisão sai do meu âmbito de consciência e passa para outra pessoa, não é mais minha. Então, mas vai ter um representante meu, mas além de ser o seu representante, vai ter de todos os outros 22 estados, o seu 23. E agora? Então, a ideia é essa. Eu acho que os governadores e prefeitos perderam muito com a nova competência tributária do comitê gestor, que é o dono do tributo, é ele que arrecada, é ele que faz tudo. Eu acho que Estado e município não tem mais nada a ver com o tributo, eles vão receber um pedaço da apuração feita depois. O tributo mesmo é tudo comitê gestor. Mas isso é um outro assunto, inclusive, que influi na definição da competência judicial. Normalmente o Hernandes pergunta alguma coisa. Tem pergunta, Hernandes? Responsabilidade, né? Essa de eu ter pergunta para um assunto desse. Mas, ao invés de perguntar, eu queria, já que matéria aí de lançamento dessas coisas, talvez se estiver falando aí um pouco de lançamento, e eu me lembro que me parece que a tese de doutorado do professor Alberto Xavier foi lançamento tributário, do lançamento, teoria geral do procedimento, do processo tributário, etc. Assim. E o que eu queria dizer são coisas que nada tem a ver, digamos assim, diretamente com o assunto, mas, ao mesmo tempo, tratando de direito, não o próprio tributário. Quando eu fui, maior orgulho, ouvir o Sustentação Oral do professor Geraldo Ataliba, parece ser sobre COFINS, que era uma matéria muito batida, muito para salvar a saúde do Brasil, que o ministro da Saúde estava lá, e sempre esse dinheiro ia para o caixa da Fazenda, mas, dando o nome de saúde e de pobreza, passa tudo. E o doutor Geraldo Ataliba fez a sustentação oral praticamente, eu esperando aquele discurso muito bonito dele, parece que foi talvez 2 minutos e meio, que diz que todas essas coisas têm que ir princípios, nos princípios da Constituição Federal. Fora dos princípios não há direito. Foi praticamente isso aí. E eu estou vendo outra história aqui essa de Queiroz, não deve ser muito novo, deve ter 60, 80 anos, sei lá. Ele diz que um país lançar impostos sem sistema, sem crítica estabelecida, sem justos e longos estudos do país, da sua riqueza, do seu trabalho, é arruinar, despedaçar, dilacerar a pobre pátria. Isso foi publicado no Migalhas. E depois tem uma mais antiga, do doutor Machado de Assis. O livro é engraçado, que é parecido com o que se discute aqui no Brasil sobre essas interpretações, que vem de cima para baixo. Faz-se uma lei, subsiste o mal. Antes das leis, reformemos os costumes. E quando eu falo aqui em costumes, eu interpreto como sendo os costumes dos legisladores, que eu chamaria mais de tributadores. Eles fazem a coisa para dar certo para ele. O resto, quem quiser que lute para defender alguma coisa. E
Por fim, o Schubert, parece que em termos de estudar essas partes detalhadas do direito tributário, eu estou mais ou menos vinculado à teoria do Augusto Becker, que fez um livro chamado Carnaval Tributário, ainda hoje esse livro é muito vigente, e vendeu, ele ligou sozinho, por que ele fez isso? Ah, bom, eu estava dizendo, como que eu assisti, eu li o livro do Augusto Becker sobre Carnaval Tributário, que penso ainda hoje vigente, por causa das leis que a gente vê, hoje a lei é feita, os maiores tributaristas que nós vimos no Brasil Pronto, os maiores voltando. tributaristas que eu vi nos últimos 3 anos no Brasil foi o Haddad e o Lindbergh Farias. O Haddad foi extremamente eficiente, que eu nunca vi aumentar tanto imposto para todos os lados, e o Lindbergh Farias faltou um. Então, o governo queria colocar um decreto, sei lá o que foi, para aumentar o tributo, parece que da importação, e o pessoal gritou, alguns tributaristas, que hoje estão muito escondidos, aqueles tributaristas de vanguarda, e aí ainda reclamaram que aquele imposto não podia ser por causa da hora, por causa do dia, por causa dos princípios. Não, vou lá no doutor, vou ao Supremo. Aí levou para o Supremo, aquele Supremo que é um só nesses casos, imediatamente ele decretou esse imposto é justo e é legítimo, e está sendo cobrado e ninguém reclama. Então, nós estamos numa confusão tremenda. Eu acompanhei com muito interesse essa história dessa reforma tributária, porque tinha duas metas. Era a questão da simplicidade e a redução do tributo por causa da simplicidade. E eu estou vendo isso exatamente o contrário. Então, por isso, eu, não sabendo fazer poesia, eu quero tirar 2 ou 3 teses da Constituição para fazer alguns artigos aqui e acolá, e estudar pouco essa coisa dos decretos, dos lançamentos, dos descontos, dos créditos e débitos, porque esses créditos e débitos só terminam em débitos, os créditos são mais esquecidos. De modo que é uma contribuição nula, mas eis o meu pensamento. Ernest, muito obrigado pelas suas ponderações, considerações. E mais alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? A, a ideia de encerrar hoje, pelo menos a fala do momento, eu gostaria de aproveitar a nossa data. Lembrar 1984, um livro do George Orwell, extremamente atual. Recomendo a leitura por qualquer pessoa que tenha curiosidade de ter uma ideia de como funciona um sistema e a força que esse sistema pode ter. Sistema governamental, sistema estatal, sistema opressor. Nesse livro ele fala, ele foi publicado em 1948, ele inverteu o 4 pelo 8 para jogar 84, mas ele estava falando era de 48, ele se referia ao regime soviético, mas hoje as referências que ele faz são muito atuais para qualquer regime autoritário. E o sistema em si é o que originou a expressão Big Brother, do Estado presente na vida de todos nós, sabendo tudo que nós fazemos em todo momento, ligado 24 horas, online 24 horas, a expressão do momento online 24 horas com todos nós. Então, é um livro que vale realmente muito a pena ser lido. 1964 foi um ano que aconteceu algo de grave aqui no Brasil e hoje é 31 de março, que é uma data que nos faz lembrar 64 e para não querer que a gente volte para isso, tá? Então, a tributação no Brasil está tendendo a ser autoritária, cada vez mais autoritária, partindo talvez até para uma tirania de maneira expressa, embora ainda com alguns cuidados de tentar disfarçar, como o exemplo que eu dei hoje aqui do artigo 45 e do 46. Vem o artigo 45 para dizer que é tudo bonzinho, depois vem o artigo 46 para dizer que é nem tanto. Nem tanto. Então, é um caminho que, se a gente não prestar atenção, nós estamos cada vez mais nos aprofundando na imposição fiscal. E ainda sob o aplauso, né, de muita gente, e principalmente das
autoridades fiscais dizendo que é um sistema inovador, bom, maravilhoso, e que nem eles mesmos sabem exatamente como vai funcionar. Nem regulamento nós temos ainda. Então, como disse no início, é um momento de reflexão. Vamos pensar, vamos nos posicionar diante dessas questões. Cada um tem a sua forma de ver e formar suas convicções, né? Claro, por favor, encerre aí. Então, agradecemos novamente a presença de todos e todas. É sempre muito importante mantermos o debate aceso em meio a todas essas dificuldades que certamente enfrentaremos no novo sistema tributário que já está vigente, mas ainda não sabemos nem metade do problema, porque, como a doutora Angélica bem colocou, já está acontecendo, mas a gente ainda não sabe se depois eles vão deixar fazer alguma alteração. O regulamento ainda não chegou, e isso também é algo que por si só é preocupante, né? Termos deixado tanta coisa para ser tratada em regulamento, e para que possamos descobrir juntos como tudo isso se dará no futuro, eu aproveito e já faço o convite para que venham para as reuniões dos sete, todas as últimas terça-feiras de cada mês, então, para que nós possamos sempre continuar com esses debates. Então, mais uma vez agradeço e a gente se encontra, então, na próxima, última terça-feira do mês que vem. Aproveito e deixo um apelo para, se tiverem interesse ou curiosidade, sugerirem temas para que possamos aqui discutir e aprender cada vez mais juntos. Muito obrigada.